Olá pessoal, tudo bom? Hoje então estamos finalizando os nossos vídeos de cálculo 2 de reposição. Nesta videoaula nós vamos aprender duas técnicas de integração. A técnica de substituição e a forma de resolver a integral por partes. Bom, professor, quando eu vou utilizar a técnica de substituição ou a técnica por partes? Quando for lhe solicitado uma integral que ela não está tabelada, você não consegue resolver com a tabela disponível. Vamos fazer primeiro um exemplo pelo método da substituição. Eu pedi a integral de seno de x ao quadrado vezes cosseno de x dx. Você não consegue resolver essa integral pela tabela que te foi fornecida. Então, o caminho do método da substituição é você apelidar algo aqui na integral de u. U é uma variável, você poderia chamar de qualquer outra, geralmente é u. Então, você pode apelidar o cosseno de x de u, seno ao quadrado de x de u, o x de u, qualquer coisa. Nem sempre vai dar certo você chamar de u. Então, você vai tentando até chegar numa integral conhecida, que você saiba resolver. Então, é por tentativa mesmo. Quando você tiver bastante experiência, já tiver feito várias integrais pelo método da substituição, você olhando, você mais ou menos já sabe quem você vai chamar de u. Aqui no nosso caso, eu vou chamar o seno de x de u. Eu vou trocar a variável. Aí eu vou calcular a derivada desta função seno de x, ou seja, du dx. Eu não posso falar dy dx, como vocês estão acostumados, que eu apelidei o seno de x, a função seno de x de u. Bom, a derivada de seno de x é cosseno de x. Se você verificar que cosseno de x dx está lá na integral inicial. Então, eu vou isolar o du, vai ficar dx vezes cosseno de x, e aí eu vou fazer a substituição, daí o nome do método. Então, olha só, seno de x ao quadrado. Seno de x ao quadrado, se eu chamei seno de x de u, então seno de x ao quadrado vai ficar u ao quadrado. E o du é cosseno de x dx. Então, fazendo a substituição lá no x por u, cai nessa integral simples. Então, na verdade, o objetivo do método da substituição é você transformar em uma outra variável e recair numa integral que você sabe resolver. Essa integral você sabe resolver simples, ela é bem simples. Integral de u ao quadrado du é u ao cubo, você eleva um grau aqui no expoente, e o que der aqui você põe como denominador. Então, a resposta é u ao cubo sobre 3 da integral com u. Mas eu pedi uma integral cuja variável é x. Então, eu volto e substituo de novo. Se o seno de x é u, então vai ficar seno de x ao cubo sobre 3, mais aquela nossa constante que vocês já estão acostumados. Então, a resposta dessa integral aqui, fazendo pelo método da substituição, fica seno de x ao cubo sobre 3 mais constante. Bem, agora vamos fazer a integral pelo método por partes. A integral por partes ela é um pouquinho, apenas um pouquinho mais, não vou dizer complicada. Ela te dá um pouco mais de trabalho, ok? Antes de eu te explicar por partes, essa regrinha aqui vai te ajudar bastante. É a regrinha do LIPT. L de log, I de inversa trigonométrica, P de potência de x, T de trigonométrica e E de exponencial. Você está vendo que são as iniciais aqui. Log, inversa trigonométrica, potência de x, trigonométrica e exponencial. Ok? Então, lembre sempre do LIPT. Vai te ajudar aqui a fazer a integral por partes. Professor, quando eu devo resolver a integral por partes? A integral por partes você vai utilizar quando você tentou a substituição e não deu certo. Você não recai numa integral que você sabe resolver. Aí você recorre à técnica por partes. A integral por partes
é uma formulinha. Então veja, e também não deixa de ser uma substituição por outras variáveis. Então a integral u dv é u vezes v menos integral de v du. Então esta equaçãozinha é o que você vai utilizar na técnica por partes. Bem, quando eu te solicitar a integral, você perceber que não dá certo fazer por substituição, chamar de u, você tentou, chamou o x de u, elevado a x de u, não dá certo, não recai numa integral que você conhece, aí você vai fazer por partes. Mas você também precisa apelidar aqui alguma função por u. É aí que entra essa nossa regrinha aqui. Existe uma regrinha facilitadora. Então, esta ordem que está aqui é quem você vai apelidar de u. Então, às vezes vão aparecer duas funções multiplicadas, por exemplo, olha o nosso exemplo, x, integral de x, vezes e elevado a x. Então, aqui você vai ter que apelidar de u. O critério, ou seja, quem vai mandar em chamar de u, vai ser essa ordem dessa nossa regrinha. Então, por exemplo, quem tem prioridade é a função logarítmica, ou log na base 10 ou ln na base e. Então, se aparecer, é ela que você vai chamar de u. Depois é a inversa trigonométrica, que eu não expliquei para vocês, então aqui vocês podem pular, ok? Então, log tem prioridade. Depois é a inversa trigonométrica, para você poder chamar de u. Depois vem p, que é potência de x, algo do tipo x elevado a 5, x elevado a 7. Né? Depois vem alguma função trigonométrica, o seno, cosseno, a tangente. E depois, por último, vem uma função exponencial, e elevado a alguma coisa. Então, esse é o critério de escolha do nosso u. Bem, fazendo o exercício, aqui quem você vai chamar de u é o x ou e elevado a x dx. Né? Desculpa, ou você vai chamar de ux ou e elevado a x. Aí você vem aqui na tabela e olha, quem está em cima, quem está na frente? Você sabe que x é uma potência de x. E e elevado a x é uma exponencial. Então, quem está na frente? O x, a potência de x. Então, é ela que você vai chamar de u. Foi o que eu fiz aqui, ó. X igual a u. Este outro pedaço aqui, o e elevado a x dx, você vai chamar de dv, para você poder usar a fórmula. Ó. Porque você vai fazer isso aqui virar a formulinha. Então, o u, x, pelo nosso critério. dv e elevado a x dx, ok? Que aí você vai poder usar na fórmula. Mas nós temos que fazer algumas continhas aqui, porque a fórmula vai exigir. Então, olha só, eu vou ter que derivar du, du dx, du com a variável x dá 1. Aí eu isolo du, du é igual a dx. Você viu que a fórmula também tem o v? Então, se eu tenho dv, eu vou calcular a integral de dv, eu tenho v. Né? Então, como é que eu calculo dv? Então, dv é igual a e elevado a x dx. Eu calculo a integral de dv. Então, a integral de dv é a integral de e elevado a x dx. A integral de dv dá v. A integral de e elevado a x é elevado a x. Pronto, eu achei o v. Então, eu tenho v, eu tenho o dv, e eu tenho du, e eu tenho o u. Eu consigo jogar na fórmula. Como é que é a fórmula? U vezes v, está aqui, u vezes v, quem que é o x? Quem que é v? Cadê o v? E elevado a x, olha a fórmula aqui, ó, menos integral de v du, menos integral de v, cadê o v? O v elevado a x, vezes du, quem que é du? Dx. Então, resolvendo essa integral aqui, então ficou x vezes elevado a x, menos integral de elevado a x é elevado a x. Eu coloquei o elevado a x em evidência, ficou x menos 1, mais a nossa constante. Então, integral por partes, ela não é complicada. Só que você tem que tomar cuidado aqui que essa ordem da escolha do u, e ela, ao resolver e substituir na fórmula, aparece uma outra integral aqui. Então, você tem que resolver essa integral também. Ok? Depois, você tem a resposta aqui, e elevado a x vezes x menos 1, mais a constante. Bem, pessoal, isso aqui é só um resumo do método por substituição e por partes para resolver a integral. São técnicas de integração. É claro
que esses exercícios, só esses 2 exemplos, é pouco para você praticar. É só refazer, é só fazer as nossas listas disponíveis no Blackboard. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.